Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto um pouco tão delicado, mas vamos continuar falando de Vale Tudo. E eu tive vontade de falar sobre esse tema, mas tem um pouco a ver do que eu tenho falado aqui no canal e o que eu tenho falado um pouco nas redes sociais, né? Sobre essa questão da falta de escuta, do julgamento. Então, assim, a gente opina muito sobre muita coisa e a gente não entende, né? Então, assim, a gente acaba julgando e quando a gente julga, esse julgamento pode gerar sérias consequências, né? Porque, como eu já tenho falado há um bom tempo, até esqueci o nome do livro do Bill Churran, falando sobre a questão da falta de escuta. Eu também tenho visto muita gente falando em alguns grupos que eu participo, no WhatsApp ou em outras redes sociais, que a escuta ela prejudica muita gente, termina amizades, termina relacionamentos, e a gente julga muito mais do que busca entender, né? E essa questão da novela é sobre a questão da Helenia Reutemann, né? A questão do alcoolismo e outras questões mais. E eu vejo algumas piadas. Assim, eu acho que é normal ter os memes, normal ter as falas, normal as críticas de alguns comentaristas de novela aqui no próprio canal e nas redes vizinhas. Só que a gente precisa levar isso na vida real, né? Lidar com o alcoolismo é complicado. Eu não vou dizer que dentro da minha família isso já aconteceu, mas de uma certa forma meio que aconteceu. Eu não lembro muito, porque eu era muito criança em relação aos meus tios, né? Então, até a questão do meu pai também. Então, mas eu não consigo falar. E como é difícil você lidar com essa situação. E o alcoolismo ele acaba levando para outras questões. Semana passada, a Paola Oliveira falou sobre isso, né? Que o alcoolismo não é apenas a questão do vício, né? A personagem dela tem a questão da bipolaridade, tem a questão da questão de ser vulnerável, é, a baixa estima. Então você lida com tantas coisas que você não consegue enxergar como uma doença, como alguma coisa mais grave de forma física, né? E a gente acaba criando um julgamento, né? Então, assim, eu vejo nas redes sociais falando, se ela arrumasse um trabalho, seria melhor, como é que uma pessoa rica, bonita, passa por isso. E tem uma frase que a própria Odete fala pro Ivan, né? Que é, a Heleninha é rica, bonita, inteligente, é claro que teria algum tipo de problema, né? É claro que teria tipo de problema. Então, assim, a própria Paola fala, né? E a gente não consegue lidar com esses problemas como a gente tem visto nas redes sociais e tem visto no dia a dia, né? Como eu já disse, eu tô enfrentando esse problema do desemprego e em breve eu vou até falar um pouco sobre isso, talvez nos próximos vídeos. E no meu círculo, até fora desse círculo, ninguém busca entender o que eu estudo, o que eu conheço, mas todo mundo quer opinar o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer. Então, assim, a gente lida com muitas opiniões vazias, muitas opiniões rasas, baseadas no que elas acreditam. Eu não vejo isso algo como isso bom ou ruim. Mas eu vejo como limitado. Eu vejo como limitado, eu acho que a gente precisa entender que certas situações, se a gente ouvisse, perguntasse, escutasse, seriam resolvidas. Eu acho que na questão da Heleninha, né? A questão do casamento, por exemplo, a própria cena que ela vai até o apartamento do pai do Ivan, ela chama, ela grita, ele não atende. Isso desencadeia numa outra situação que ela vai parar num boteco, enche a cara, aí perde a bolsa, vai parar num bar, no outro bairro, deixa todo mundo desesperado. Imagina isso na vida real, mano. Imagina isso na vida real. E a gente está falando de uma pessoa que tem dinheiro, que tem uma boa condição financeira. Imagina uma pessoa
comum, porque o alcoolismo, a questão da saúde mental, ela é um problema que afeta todas as classes sociais, todas as etnias, a idade e muitos, né? E muitos são julgados por essa situação. As pessoas acham que é só parar de beber, que é só arrumar emprego, que é parar de fumar, que é outras questões também, mas esse tipo de vício ele acaba desencadeando outros tipos de problemas em relação à saúde mental. Até a questão do próprio luto. Né? Eu lembro que eu participei de uma conversa, aí tinha um grupo, né? Aí tinha uma moça que ela perdeu, acho que o marido, acho que há 1 ou 2 anos, e o luto é uma questão que a gente não sabe, é complicado lidar com o luto. Tem gente que vence essa questão em meses, tem que gente que não vence, está em anos aí sofrendo. E acaba você precisando de uma certa ajuda. E ela contando a história que ela foi para uma festa da família e, tipo, meio que ignorou. Ah, mano, já morreu há muito tempo, viva a vida. E as pessoas te falam, ah, mano, fulano já morreu há tanto tempo, a gente tem que viver a vida. É claro que a gente tem que viver a vida, mas a questão do luto, ela tem que ser aceita, ela tem que enfrentada no tempo da pessoa, do luto da pessoa. Nem todo mundo vai viver a vida 1 ou 2 anos depois. Então, assim, a gente vê que pessoas. Ela perde, até quando pessoas que casam, são casadas, sei lá, 40, 50 anos, tipo, a esposa ou o marido morre, depois, meses, anos depois, em pouco tempo acaba morrendo porque não consegue lidar com a questão do luto, com a questão da solidão. Então a gente precisa refletir muito sobre entender esses tipos de sintomas. E a Heleninha, como outros casos que já apareceu, seja no cinema, seja na teledramaturgia, é falado e a gente consegue não, a gente não sabe entender. É, a gente vive muito nessa questão do julgamento e parece que hoje com as redes sociais o julgamento ele se tornou muito maior. Então, assim, se você vê, por exemplo, pô, eu ia falar, até a própria questão envolvendo a Ângela Rorô, que ela tá necessitando de doações, e as pessoas falando nas redes sociais que, ah, mas ela é cantora, tá no hospital particular, tá isso. Mas a pessoa não tá sabendo a história real, porque como ela chegou a essa situação. Então é muito complicado lidar com esses problemas. Eu acho que para a gente lidar com esses problemas, a escuta é o caminho, o entendimento é o caminho. Se você não é um psicólogo, se você não é especializado no assunto, não busque entender, não opine, cara. Não opine, não opine. Se você, por exemplo, se você não é gestor de carreira, não opine sobre o caminho que o desempregado tem que levar. Não opine sobre o caminho que um alcoolista tem que seguir, que uma pessoa em luto tem que enfrentar. Não opine, não opine, não opine. E às vezes a tua opinião, ela vai machucar mais ainda mais. E a gente sabe que machuca. A gente sabe que machuca. A gente sabe que machuca e pode gerar sérias consequências que geram. Eu já falei várias vezes que às vezes a falta da escuta e o julgamento ela pode levar a fins mais graves do que você pensa em imaginar. E às vezes é uma opinião boba e acha que vai dar certo. Não é bem assim. Você não sabe a realidade de cada um. Infelizmente, a gente vive nessa sociedade da teologia do coach, onde eles vivem com resposta rasas, gatilhos mentais, porque para eles, mano, o importante é você comprar o produto dele, o livro dele e ficar milionário. O problema é quando você replica por algo que você não entende, algo que você não sabe, acha que você sabe porque você leu um livro, leu uma palestra, viu alguma entrevista nas redes sociais, ou porque um pastor, ou picareta, né? Porque não falando de um pastor sério, ou um coach picareta falou. Então, assim, a gente precisa refletir. E a questão da Heleninha é muito importante ser abordado no audiovisual, seja até na literatura, e a gente precisa refletir sobre como lidar com essas pessoas.
Não só pessoas alcoolistas, mas qualquer outro tipo de pessoas que enfrentam crises que fazem elas se tornarem vulneráveis. Então, assim, vamos refletir. E antes de opinar sobre qualquer coisa, mano, pô, pergunte, pesquise, estude, entenda a pessoa. Não venha já dando uma opinião. Você busca saber por que é isso, isso, e tenta pensar como a tua opinião pode ser refletida, como ela vai aceitar essa opinião e como ela vai responder sobre essa tua opinião. Porque tudo que você opina, às vezes, por exemplo, eu lido com as mesmas opiniões há 2, 3 anos, que às vezes em uma situação, numa conversa, poderia ser resolvido, e as pessoas não querem resolver, ou não querem ouvir, ou querem dar opiniões rasas. Então, assim, essa questão da Heleninha é uma reflexão, e a gente precisa pensar sobre isso. Até, e outras questões também, até na classe artística, religiosa, padres e pastores que enfrentam depressões. As pessoas falam que às vezes a religião é o caminho, ler a Bíblia é o caminho, e a gente sabe que não é. Saúde mental afeta todo mundo, e às vezes a pessoa chega numa situação de saúde mental por coisas que aconteceu no passado. Eu, por exemplo, tenho enfrentado a questão do desemprego, que está desencadeando muita coisa. Eu consigo enfrentar isso de uma certa forma porque eu leio bastante, estudo bastante sobre, e eu não quero seguir a carreira não quero ser psicólogo, não quero ser nada. Então, assim, e nem quero ser meu próprio terapeuta. Mas uma coisa que eu não faz eu surtar, e às vezes, por mais que eu tenha crise de vez em quando, é o meu conhecimento. Então, assim, eu tento entender as pessoas. Hoje, toda pessoa que eu converso, eu tento escutar primeiro, para depois gerar uma opinião, para depois ver o que eu posso fazer. Eu não tento impor a minha verdade em cima do problema da pessoa, porque a gente não sabe que tipo de problema ela tem, quais são as consequências que ela chegou até a ser esse problema. Então, assim, para a gente buscar soluções, às vezes, é importante ouvir. Então, a escuta é algo que a gente precisa se reconectar. A gente precisa se reconectar com a escuta e acabar com as opiniões rasas. Então, é sobre isso que eu estou falando. Reflita, reflita. Assista a novela e pense, pô, se fosse com meu parente, e se meu parente tiver uma outra situação, que às vezes não é alcoolismo, mas é desemprego, é o luto, é uma doença. Eu não posso pegar a opinião que deu certo em outro e achar que vai dar certo em outra, que deu certo em fulano e que vai dar certo em ciclano. Porque são histórias diferentes, são histórias e trajetos diferentes, e problemas diferentes. Então, assim, se você está lidando com alguém parecido com a situação da Heleninha, ou com outras situações que eu citei aqui, escute. Escute, que é importante. Às vezes, você está salvando vidas e não está tirando uma vida, que você sabe quais são as consequências de quando o julgamento e a opinião rasa ela pode gerar.